Tá vindo aleluia. Não esqueça, tem a ver com o corpo, então sorria, irmão. Sorria, que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Seja muito bem-vindo, você que está pela primeira vez. Que Deus abençoe muito a sua vida. Seja muito tocado aí pela palavra. Creio que Deus tem coisas poderosas para a sua vida nessa noite. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler aí o texto. Graças a Deus. Não esqueça, tem a ver com o corpo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. João, versículo de número 19. Graças a Deus. É capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. Está escrito: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-na com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: salve, rei dos judeus, e esbofeteavam o seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago a vossa presença para saberdes que não encontro nesse homem motivo algum que possa condená-lo. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou dizendo: levai-vos outros e crucificai. Levai vós outros e o crucificai, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, e voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono de juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gabatá. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o. Então Pilatos lhe perguntou: devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes não lhe responderam. Lhe responderam: não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então
Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Todavia, Pilatos lhe asseverou: o que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram-se as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Próximo, havia um cântaro cheio de vinagre. Então, embeberam uma esponja com vinagre e a colocaram na ponta de uma vara de ísopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém? Você pode dizer graças a Deus pela palavra? Amém, graças a Deus. Queridos, aqui nos capítulos imediatamente anteriores a esse, mais propriamente dito no capítulo de número 18, nós encontramos ali o momento em que Jesus vai juntamente com os seus discípulos, no capítulo 18, a um lugar que o próprio discípulo João, o evangelista João, chama de Olival, mas que Mateus e Marcos chamam de Getsêmani. E ainda o lugar a qual Lucas se refere como sendo no Monte das Oliveiras. O Getsêmani, o Olival, esse lugar, o jardim, era conhecido por ser o lugar de intimidade, o secreto, onde Jesus passava tempo orando ali. Ele vai ali para orar. É o momento onde Jesus está orando e a Bíblia diz que ele chega a suar sangue, tamanha era a pressão daquele momento. Então nós entendemos ali que esse lugar, o Getsêmani, era um lugar de secreto. E nós temos falado tanto aqui nesses dias, acerca do secreto. Só estou dando aqui o contexto, do capítulo 19 aqui, o que acontece no capítulo imediatamente anterior. Mas eu acho interessante que lá no capítulo 18, verso 2, a Bíblia diz assim: olha, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Judas conhecia o lugar secreto. Judas tinha o endereço do secreto. Tanto que é ele quem cede, é ele quem informa os guardas, qual é o endereço do secreto. Mas sabe o que Judas não tinha? Judas conhecia o secreto, mas Judas não fazia desse lugar de intimidade. Judas estava fazendo desse lugar de traição. Lugar de entregar Jesus à morte. É nesse lugar, no Getsêmani, que Jesus é capturado.
É no Getsêmani, no lugar secreto, que Jesus vai ser preso, depois de ter sido delatado por um discípulo. É ali que ele vai ser capturado, preso, e ele vai ser levado pelos guardas até o Sinédrio. Ele vai ser levado diante do sumo sacerdote. Primeiro ele é levado diante de Anás. E depois de Anás, então ele é enviado até Caifás. Preso, capturado, no lugar do secreto, no lugar da intimidade, sendo levado diante dos líderes religiosos da época. Levado primeiro a Anás e depois levado a Caifás. E eu achei um detalhe tão importante aqui, que Anás não só envia Jesus a Caifás, mas antes de Anás, o líder religioso, enviar Jesus a Caifás, porque Jesus foi preso, era acusado e agora está preso e precisa ser julgado e condenado. Mas o Sinédrio não tinha poder para condenar ninguém. O Sinédrio não tinha poder para executar ninguém. Quando Anás vai mandar para Caifás, a Bíblia me relata, João capítulo 18 e verso 24, João 18 e 24, olha o que diz aqui, João 18 e 24. Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. A Caifás depois de ter sido levado até Anás. Mas existia um líder religioso que achava que era capaz de amarrar Jesus, capaz, de manietar Jesus. Então ele é conduzido a Pilatos, a Caifás, que são os líderes religiosos. E depois de ter sido conduzido aos líderes religiosos, Jesus agora é levado diante de Pilatos. E Pilatos era o governador da Judéia naquele tempo. O governador romano da Judéia naquele tempo. Então Jesus, traído por um discípulo, no lugar secreto é capturado, levado diante dos líderes religiosos, Anás e Caifás, que como não tem autoridade para mandar matar, agora mandam Jesus diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da época, para que agora esse decretasse a sentença. Então, depois da fase judaica do julgamento, do interrogatório por parte de Pilatos, o governador, então agora nós chegamos no inteirinho do capítulo 19. Jesus é levado ele é levado ao pretório. O pretório é a sala da audiência onde ele vai ser interrogado, onde ele foi, diante do líder político, diante do governador de Roma. E agora, a partir disso, então, depois do julgamento, do interrogatório por parte de Pilatos, nós vemos então no capítulo 19 o que acontecendo, a sentença sendo aplicada. Aqui nós começamos a ver a sentença sendo aplicada na vida de Jesus, depois de ter sido capturado no secreto, deletado por um discípulo. Falei errado, não é deletado, delatado por um discípulo, levado diante dos líderes religiosos, agora ele está diante do líder político, para ser julgado, para ser condenado. E aqui nós chegamos então no capítulo de número 19. E ali nós observamos que o verso 1 está dizendo ali: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar, o castigou. Então aqui nós começamos a ver aqui o que? Aqui começa o sofrimento, que alguns podem dizer, aqui começou o sofrimento de Jesus, mas eu não diria que começou o sofrimento de Jesus. Aqui eu diria, começou o sofrimento por Jesus. Porque o sofrimento não era dele, o sofrimento era nosso. Então Jesus não estava começando o sofrimento que era dele, mas começando o sofrimento pela qual ele iria passar, mesmo não pertencendo a ele. Ele enfrentando esse sofrimento, não era dele, mas ele enfrentou. Olha comigo, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, e versos 17 em diante. Mateus capítulo 20, a partir do verso 17.
Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte os seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser zombado, torturado e crucificado. Olha só, Jesus mesmo ali dizendo, mas como ele termina dizendo, mas ao terceiro dia, ele será ressuscitado. Verso 2 do capítulo 19, os soldados trançaram uma coroa de espinho, e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Depois de Jesus ter sido apresentado aos líderes religiosos, ele é enviado para Pilatos para ser julgado, para que o desejo deles fosse satisfeito, que era o quê? Que ele fosse crucificado, que ele morresse. E então no verso 19 começa o sofrimento pela qual ele passou, e isso precisa ficar claro, que não era dele, mas ele passou, mesmo não sendo dele. Então no verso 1 começa o sofrimento, e no 2 o que eles fazem? A Bíblia diz, então os soldados teceram uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos, era o que? Uma forma de zombar dele. Olha aqui a tua coroa, rei. Você não diz, então essa é a coroa que você merece. Essa é a coroa que nós estamos te dando, já que você é rei, aqui está essa coroa. E sabe, queridos, aquela coroa, além de ser uma zombaria, ela não foi colocada em Jesus de uma maneira amistosa. Ela não foi colocada em Jesus de uma maneira agradável, não. Olha o que relata Marcos, capítulo 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 17. Marcos 15, 17, vestiram-no com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos, e a cravaram sobre a sua cabeça. Jesus está enfrentando um sofrimento que não é dele, um sofrimento que não pertencia a ele. Ele está enfrentando por nós, e ali enfrentando por nós ele é zombado. Está aqui a tua coroa de espinhos. Aquela coroa não é colocada em forma de respeito, mas de zombaria. Aquela coroa não é colocada em forma de reconhecimento, mas é colocada para machucar, ferir. Cravaram, a ponto que aqueles espinhos fizeram com que ele sangrasse, a ponto que aquela coroa sendo colocada sobre a sua cabeça, fez com que o seu rosto retorcesse, porque feriu, porque machucou, né? Esses espinhos causaram dor, esses espinhos causaram sofrimento, esses espinhos causaram sangue. E ainda vai além, colocam sobre eles um manto, a Bíblia está dizendo ali, né, no verso 2, colocaram sobre ele ainda uma capa de cor púrpura, uma capa púrpura. A púrpura era a cor imperial. Olha ali a zombaria de novo, você não é rei, então nós vamos pôr uma capa sobre você, já que você é rei. Mas era em forma de zombaria, era em forma de menosprezar Jesus. Sabe, quase tudo ali era zombaria. A coroa, não tem problema meu cabelo não interfere. O que você veio aqui para ouvir a palavra, você não veio para ver meu cabelo, amém? Ali quase tudo era zombaria. A coroa que ele vestia, que ele estava, era de espinhos. O manto, ainda que fosse da cor do império, não era real. Por que é que eu digo que quase tudo era? Porque a coroa era zombaria, a coroa era falsa, o manto era zombaria, o manto era falso, mas o rei era, é e será verdadeiro em todo o tempo. O rei era real. Mateus capítulo 25 e verso 31.
Mateus 25 e 31. Uma das coisas que essa atmosfera está por fazer em nós, entenda isso, irmãos. Nesses dias Deus está se movendo sobre as nossas vidas. Deus está se movendo através da palavra, através da revelação, através da ação do seu Espírito. Para quê, pastor? Para nos tirar de um lugar de escravos dentro da sua casa e nos fazer filhos, porque escravo não tem por que glorificar, escravo não tem por que se alegrar, escravo não tem por que agradecer, mas o filho é grato em todo o tempo. Deus está nos transicionando de escravos para filhos. O escravo só faz o que ele tem que fazer. O escravo só faz aquilo que ele é comissionado, mas Deus está nos levando a um lugar de maturidade. Está entendendo porque eu não consigo terminar dentro da 1 hora? Porque tem um texto, tem um esboço, mas Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Não está dentro do meu texto, não está dentro do meu esboço, mas Deus sabe o que precisa estar dentro do nosso coração. Deus quer nos fazer amadurecer. Deus quer fazer da igreja uma igreja madura. Deus quer nos tirar do lugar de escravos e nos colocar de lugar de filhos. Quando foi que Jesus amadureceu? Qual idade Jesus amadureceu? Vou dizer algo. Me ajuda aí. 12 anos de idade. Menino virando um jovem adulto. Lembra? José e Maria estão andando, descobrem que se esqueceram Jesus, vão procurar Jesus. Aonde eles encontram Jesus? Menino, 12 anos de idade no templo, falando acerca da palavra. Eles questionam, o que você fez? O que você está fazendo aqui? E ele vai dizer, por que me procurais? Não sabeis vós que me convém fazer cuidar dos negócios do meu pai? Eles deixam um menino, mas encontra um empresário. Não sabia que me convém cuidar dos negócios do meu pai? 12 anos. Quando nos tornamos maduros? Quando passamos a viver a vontade do Pai. Não sabe que o que me convinha? Era isso que convinha, que eu cuidasse dos negócios do meu Pai. 12 anos. E nós hoje? Jesus se torna um jovem adulto. Nós podemos ter 50, enquanto não entendemos os negócios do Pai, a vontade do Pai. Podemos ser um adulto criança. Hoje existe 2 grupos, ou o escravo ou criança. O escravo se move dentro da casa como escravo. Só faz o que manda, porque eu sou escravo. Mas o filho não. O filho está envolvido com as coisas do Pai. Só que não adianta ser filho imaturo. Porque a Bíblia diz, se for herdeiro, mas for imaturo, precisa de alguém para cuidar. Não é assim? Precisa de um tutor. Por isso eu creio que Deus está nos levando a esse lugar de sair de, não quero ser mais escravo, eu sou filho. Romanos capítulo 8 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você entendeu isso? Eu vou repetir para você. Romanos capítulo 8 diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são. Paulo não diz que vão ser, ele diz que já são filhos de Deus. Vamos voltar para cá. Então, quase tudo ali era zombaria, mas o rei não, o rei é real, o rei é verdadeiro, o rei é eterno. Mateus capítulo 25 e verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então, olha que momento glorioso, que momento maravilhoso. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos,
Então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 34. Então dirá o rei dirá a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Para quem é a herança? A quem pertence a herança de alguém? Filhos. Escravo não recebe herança. A herança é para quem é filho. Verso 3. Os que se aproximavam dele e diziam: salve, rei dos judeus, e esbofeteavam o seu rosto. Os que se aproximavam, chegavam perto, diziam: salve, rei dos judeus. Por que isso? Mais zombaria. Porque na época era salve César, reverência, honra. Ali eles estão dizendo: salve, rei dos judeus, zombando. E olha o que é mais forte, porque além de dizer para zombar, ainda esbofeteava. Ah, pastor, mas isso era com eles, não com a gente. Será que não? Do que nos adianta chamar de Jesus no secreto de rei e não viver aqui fora como súdito? Do que adianta chamar Deus no quarto de pai e aqui fora não viver como filho? Dizemos uma coisa com a boca: tu és rei, mas com a nossa atitude esbofeteamos ele. No quarto dizemos: meu pai, meu pai que está no secreto, mas com as nossas atitudes vivendo, ferimos a face do Pai, ferimos a face de Jesus. Sabe, não adianta chamar ele de rei no secreto e não se tornar um súdito no reino. Chamar de pai no secreto, mas não tem conduta de filho no público. Verso 4. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago à vossa presença, para saberes que não encontro nesse homem motivo algum para o condenar. Lembra? Getsêmani, jardim do secreto. Judas entrega. É levado diante de Anás. Manda para Caifás. Diante de Caifás, manda para Pilatos. Deixa o governo político decidir o que vai fazer. Eles têm poder para mandar matar. Diante de Pilatos, Pilatos vai dizer assim: não tem motivo para condenar esse homem. Não existe justificativa para essa condenação. O que Pilatos está dizendo? Olha, não existe motivo para esse homem ser condenado. Ele não precisava passar por esse castigo. Entenda, querido, como filhos, porque não somos mais escravos, como maduros, porque estamos amadurecendo em Cristo. Quando a gente vem para esse lugar, estamos vindo para cá, estamos vivendo, nós precisamos viver debaixo de propósito. É por propósito. O escravo vive por necessidade. Pensa comigo, eu vou te dar um momento aqui para você se alegrar. Hoje, de domingo para segunda, você vai embora para a tua casa. Amanhã é segunda. Segunda é um dia abençoado. Segunda é o dia que a gente mais gosta. Chega um anjo hoje na tua casa. Quem aqui já foi anjo na sua casa? Quem aqui já falou com anjo? Mas chega um anjo lá na sua casa hoje, da parte de Deus. Chega lá. E quando ele chega na sua casa, ele diz: olha, Deus me enviou hoje aqui para te dizer que a partir desse momento, tudo que você precisar para a sua vida vai vir sobre você todos os dias. Tudo que você precisa para viver virá sobre você todos os dias. E é da parte de Deus. A minha pergunta é: quantos aqui iriam trabalhar amanhã? Quantos iriam acordar segunda-feira cedo para ir trabalhar?
Ninguém. Porque Deus já falou que vai mandar tudo que eu preciso. Sabe o que isso nos mostra? Que a gente trabalha por dinheiro e não por propósito. Que a gente vai para o emprego pelo dinheiro, não por um propósito. Quantos de nós talvez já não deixaram de ser usados nos seus empregos, porque se movem por um salário e não por propósito? Não tem a ver com o quanto eu vou ganhar, tem a ver com o que eu posso fazer nesse lugar da parte de Deus. E aí se Deus dissesse, eu vou suprir tudo, e ainda a gente é tão, vou falar de mim, que vocês são abençoados demais. A gente é tão cara de pau que ainda vai dizer agora, então eu posso pregar o evangelho, porque vai vir tudo todo dia. E aí esse lugar que a gente vai todo dia, Deus diz, está vendo? É aí que eu tenho um propósito. Só que quando você se move só pela necessidade, porque dinheiro é necessidade, mas vidas é propósito. Por que Jesus morreu? Por que Jesus vai para a cruz? E aí alguém vai dizer, ele foi por uma necessidade, tinha necessidade, havia pecado. Se fosse pela necessidade do pecado, se matava um cordeirinho, se matava um outro animal qualquer, como sempre fez para a expiação do pecado. Ele não morreu apenas acerca da expiação do pecado, mas acerca através da expiação do pecado, nos trazer de volta para Deus. Isso é propósito, não é necessidade. Talvez passamos necessidade, quando só saímos do Egito, mas não entramos em Canaã. Passamos necessidade, saí do mundo. Entendi a primeira parte, mas não passei para a segunda. Porque não basta sair do Egito, nós precisamos entrar em Canaã. Nós precisamos, é isso que nos importa. Então, olha, muitos estão ali dizendo, e ele vai dizer, esse homem não tem motivo, não há por que passar por esse castigo. Então, se não há motivo, entenda comigo, Jesus sendo condenado injustamente. Não há condenação, não há motivo para condená-lo. Então por que ele vai passar por isso? Tem porquê. É injusto. Mas sabe o que Jesus está fazendo nesse momento? Está assim, ó. Quem de nós nunca foi injustiçado? E o que nós fazemos no momento da injustiça? Qual é o nosso posicionamento no momento em que nós somos injustiçados? O que nós fazemos? O homem está vindo ali, o governador da Judeia, o governador romano, está chegando e dizendo, gente, não tem motivo algum para eu condenar esse homem. O que ele está dizendo, esse homem é inocente, não tem motivo para condenação. E aí? O que é que Jesus faz? Jesus está ali, ó, quietinho. Mas por que isso? Porque a Bíblia fala, a Bíblia aponta, Isaías 53:7. Como você passa no momento da injustiça? Como nós passamos no momento que somos injustiçados? O que nós fazemos no momento que somos acusados sem dever nada? Olha Jesus, Isaías 53, verso 7. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Até aqui muitos de nós já fomos maltratados, humilhados, às vezes alguns até torturados, psicologicamente, emocionalmente. Então até aqui a gente parece que ficou em equilíbrio com Jesus. Ó Jesus, eu também fui maltratado. Jesus, eu também fui humilhado. Jesus, eu também fui até mesmo torturado. Mas o profeta não para aí. E ele diz, contudo. Talvez a nossa semelhança no sofrimento acaba aqui. Porque contudo ele não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Hoje nós estamos precisando de uma unção aqui. Olha o povo que gosta da unção aí, ó. Nós precisamos da unção da ovelha muda. Estão me tosqueando, estão me torturando, estão me humilhando, mas eu tenho um modelo. E esse modelo se chama Jesus Cristo. E a ovelha permanece muda. Sabe quem reclama no momento da pressão? Não é ovelha, é bode. E a Bíblia diz, Jesus vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e vai dizer para as ovelhas, vinde. Vinde, amados de meu Pai.
Olha a diferença, olha como é importante a gente entender. Sabe, Jesus está ali sendo condenado injustamente, sem dever, né? É o propósito de Deus, e nós sabemos disso, mas nós estamos tirando lições para nós. E Jesus está como uma ovelha muda, calada, porque é maduro, porque não é escravo. Então, o que é que o maduro, o que é aquele que não é escravo, quando é que ele amadurece? Quando ele faz a vontade do Pai. Não é sinal de maturidade, vou me defender. Não, leão é ele. Leão é ele. Quem tem que rugir é ele. Nós somos ovelhas. Ovelhas. Sabe por que muitas vezes a gente não ouve a voz do bom pastor? Porque a gente está querendo rugir que nem leão. Só que a Bíblia fala de um outro leão que também ruge. O diabo está ao derredor de vós, bramando como um leão. Mas nós somos ovelhas. Ovelhas. E Jesus está ali, ele não se defende, ele está ali, como uma ovelha muda. Por que que muitas vezes a gente se defende, irmãos? Porque a gente diz assim, se eu não me defender, eu vou ser humilhado. Não é assim? Se eu não me defender, vão me humilhar. Por que que Jesus não se defende? Porque ele humilhou a si mesmo. Mas nós queremos nos defender para não sermos humilhados. Mas a Bíblia não diz que Deus vai exaltar quem não for humilhado. A Bíblia não diz que Deus vai exaltar quem se defender. Não é isso que a palavra de Deus diz. Lucas 18:14 diz muito pelo contrário. Aquele que se exaltar, Deus humilhará. Mas aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Por isso Jesus está como filho maduro, se humilhando a si mesmo. Não é Anás, não é Caifás, não é Pilatos que está humilhando. Ele humilhou a si próprio. Se humilhou. A decisão, olha, justo não tem por que ser condenado, mas como a ovelha muda. Sabe, Pilatos está dizendo assim, gente, não tem por que condená-lo. Não tem motivo, não tem razão. Então por que fazer ele sofrer? Por que então castigá-lo? Por que envergonhá-lo? Por quê? Para que se cumprisse a palavra. Isaías 53. 53 a partir do verso 1. Isaías 53, verso 1. Aleluia. Isaías 53, verso 1. Ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudesse ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. Sabe por que nós não conseguimos viver como Jesus viveu? Porque nós fazemos de tudo para não sermos desprezados. Às vezes nós até mentimos para não ser desprezados. Às vezes até enganamos para não ser desprezados. Às vezes fazemos vista grossa para não sermos desprezados. Mas e Jesus? Foi desprezado, foi humilhado. Olha ali, foi rejeitado. Você tem ideia? O que a Bíblia está dizendo? Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Olha Jesus vem vindo. Olha Jesus ali. O que me preocupa é não ser rejeitado pela verdade. O que deveria nos preocupar não é sermos rejeitados por andar em verdade, por falar a verdade. O que me preocupa é a gente estar buscando ser aceito através da mentira. O que preocupa não é a ausência da mentira, a existência da mentira.
O que me preocupa é a ausência de homens e mulheres verdadeiros, para dizer não tem problema, eu estou aqui para revelar a verdade, eu estou aqui para manifestar a verdade, estou aqui para produzir vida. O que está acontecendo aqui? Está se cumprindo a palavra, 53, né? Aí vai lá comigo, verso 4. No entanto, em suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Dá glória a Deus, irmão. Sobre o seu corpo levou as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi amassado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Não, você não entendeu. Alguém foi ferido para você hoje estar curado. Alguém foi ferido para hoje nós estamos curados. Pula comigo no verso 10. Contudo, foi do propósito do Senhor. Foi o quê? Propósito. De quem? De Anás, de Caifás, de Pilatos, de Judas. Não, do Senhor. Fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado. Quem é humano aí? E embora o Senhor o tenha feito oferta pela humanidade. Embora o Senhor tenha feito oferta de pecado por nós, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Sabe, Jesus está ali sofrendo, Jesus está ali sendo castigado por algo que não era dele, era nosso. Algo que pertencia a nós. E sabe por que a gente tem que refrisar isso muito? Porque lembra da coroa de espinhos? Zombaria, mas ela também fere, ela também machuca. A coroa de espinhos causou dor em Jesus. 100% homem, 100% Deus. Como homem ele sentiu dores. Então a coroa de espinhos gerou dor. E sabe o que eu faço aqui? Uma correlação com o pecado. E eu vou na Bíblia, Gênesis 3. Gênesis 3. Os irmãos vão pôr aqui na tela, senão você vai ficar indo e vindo muitas vezes, você pode perder o que eu falo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gênesis 3, 17 e 18. Se quiser anotar aí depois para meditar, anota, irmãos. Gênesis 3, 17 e 18. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por vossa causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da sua vida. A que se segue isso? A queda. A serpente vai no ouvido de Eva, come do fruto. Ela come, dá para o Adão também come. Vem a queda. A partir desse momento, Deus chega para uma audiência. Adão, Eva, a serpente e Deus. E ele está dizendo aqui, né? Então olha o que vai acontecer. Você escutou, comeu do que não deveria comer. Então maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. E a terra vai produzir espinhos. Espinhos machucam, espinhos ferem, espinhos fazem sangrar. Pois é bem isso que o pecado faz na nossa vida. O pecado nos machuca, o pecado nos fere, o pecado nos faz sangrar. Jesus está ali sobre ele, não era dele o pecado, mas ele se faz pecado. Ele recebe esse peso, é posto sobre ele. Ele sofre por algo que nunca pertenceu a ele. As feridas do pecado eram nossas,
mas não dele. As feridas agora ele tomou em nosso lugar. Consegue entender tudo isso, querido? Por que é que eu falo isso? Porque alguém que diz amar a Cristo. Quantos amam Cristo nesse lugar? Alguém que ama a Cristo precisa odiar o pecado. Alguém que diz amar a Cristo precisa odiar o pecado. E por quê, pastor? Porque o nosso pecado colocou na cruz aquele que nós dizemos amar. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. Ele vai por amor, mas quem mandou foi os nossos pecados. Quando eu continuo tendo prazer no pecado, amando o pecado, não tem como eu amar Jesus. Porque esse mesmo pecado que eu vi, colocou ele na cruz. Esse mesmo pecado que às vezes a gente convive. Você está entendendo? Todos nós pecamos, somos falhos. Eu estou falando de vida pecaminosa. Como eu posso estar sendo conivente com algo que colocou Jesus na cruz? Eu amo Jesus. Não tem como amar a Jesus e amar o pecado. Ou você ama um ou odeia o outro. Quando você ama, é um amor que gera ódio. O amor a Jesus gera ódio ao pecado. O amor a Jesus gera repulsa ao pecado. Verso 5 de João 19. Então assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eis o homem. Traz ele com a coroa, com a capa e diz: eis o homem. Você consegue perceber a expressão eis o homem? Pilatos não está dizendo eis o homem. Pilatos está dizendo: olha esse homem pobre, miserável, que acha que é rei, mas tem uma coroa de espinhos. Acha que é rei, mas tem um manto aí cor de púrpura que foi colocado sobre ele. Eis o homem, né? É como se ele estivesse falando disso, desse contexto. Sabe, nesse contexto ele pode estar fazendo menção à humanidade de Jesus. Eu vou ler com você aqui Zacarias, tá bem? Zacarias é um livro anterior a Malaquias. Se você voltar ao Novo Testamento, Mateus, tem ali o período entre os dois testamentos. E o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E logo anterior a Malaquias está o livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 6 e verso 12 diz assim: e profetiza-lhe que assim afirma o Senhor dos exércitos: eis aqui este homem cujo nome é Renovo. Ele partirá do seu lugar para edificar a casa do Senhor. Ele pessoalmente construirá o templo do Senhor. Será revestido de majestade e se apresentará em seu trono para governar toda a terra. Ele será sacerdote no trono e haverá paz, perfeita paz entre os dois. Talvez Pilatos está falando: olha esse pobre homem aqui, olha esse miserável. Olha esse homem que acha que é rei, que tem uma coroa de espinhos, que tem um manto aí que foi colocado. Mas Pilatos está sendo insistente, não tem por que condená-lo. Não há motivo para condenação. Sabe, condenar ele é uma injustiça. Seria injusto. E aqui no verso 6 de João 19, nós precisamos ver a resposta que o povo vai dar. Porque hoje Deus olha para nós e se preocupa sim com a resposta que nós damos. Vida cristã não tem apenas a ver em vir a um lugar e ouvir uma palavra e sair daqui para continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Isso é escravidão e não paternidade. Por isso, quando é colocado, Pilatos fala: olha, não tem motivo para condenar esse homem. Eles vão dar uma resposta. E qual é a resposta? Ao verem-no, o chefe dos sacerdotes e guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou, dizendo: levai-o vós outros e crucificai, porque eu não encontro motivo algum para crucificá-lo. Olha, ele traz e diz: olha o homem aí, eis o homem. E eles dizem: crucifica-o.
Qual é a resposta que eles dão quando Jesus está sendo apresentado? Crucifica. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui, apresentando Jesus? E que resposta você vai dar para Jesus? Que resposta nós vamos dar para a palavra? Eles estão dizendo, crucifica. E aqui está dizendo, né? Verso 6. Os chefes dos sacerdotes estão dizendo, crucificam. E aí o Pilatos vai insistir, não tem motivo. Não tem motivo. E aí Pilatos chega ao ponto de dizer assim, então é o seguinte, leva vocês e crucifiquem. Levem vocês. Isso era zombaria, porque eles não poderiam fazer isso. O Sinédrio não tinha poder para isso. Os sumos sacerdotes não tinham autoridade para condenar e matar ninguém. Então Pilatos está dizendo, olha, se vocês querem praticar injustiça, se vocês querem que injustiça seja feita, pratiquem vocês. Olha o que o homem está fazendo, né? É Pilatos ali, o líder político nesse momento. Ele vai contestar, está sendo sarcástico. Verso 7, eles não se aquietam. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei. E conforme essa lei, ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Eles são enfáticos, ele tem que morrer. Olha a resposta que eles estão dando, ele tem que morrer, ele deve morrer. Os religiosos querem Jesus aonde? Na cruz. Os religiosos hipócritas querem Jesus como? Morto. É isso que eles esperam, por quê? Porque a vida de Jesus expõe a morte deles. Enquanto Jesus vive, Jesus expõe a morte deles. Por que muitas vezes nós queremos silenciar a palavra? Por que muitas vezes nós queremos calar os profetas? Por que muitas vezes nós queremos matar os pastores? Porque nós não queremos que a nossa morte seja exposta. Mas deixa eu dizer para você, nada vai ressuscitar sem antes reconhecer que morreu. Lázaro morre e depois de morto vai ressuscitar. O que impede de ressuscitar não é aquilo que revela a morte. O que impede de ressuscitar é a nossa resistência em reconhecer que morreu. Estou aqui, pastor, mas eu estou na igreja, estou sentado, estou frequentando, não perco um culto. Mas não tem a ver com necessidade, tem a ver com propósito. Hoje tem mesa e você vai entender o simbolismo da mesa. Por que tem gente que ainda vem para um culto e sai do culto bravo com uma palavra? Porque veio no culto atrás de uma necessidade. Porque veio a reunião atrás de um suprimento de uma necessidade. E quem busca suprimento de necessidade... Irmão, aonde é lugar de comer? Mesa é lugar de comunhão. Lugar de comer é restaurante. Lugar de comer é coxo. Mesa é lugar de relacionamento. Coloca aí no Google, lugar de comer. Ele vai te dar uma lista de restaurantes. Então não tem a ver com fome. O que veio antes, a fome ou o alimento? Alguns vão dizer foi o alimento, outros vão dizer a fome. Eu diria foi a fome. Sabe por quê? Porque a fome me traz para a mesa. É a fome que nos faz vir para a mesa. É a fome que nos faz vir para a comunhão. Só que mesa não é lugar de comer. Mesa é lugar de compartilhar alimento. Só que se eu venho em busca de uma necessidade suprida, eu não vim para compartilhar nada. Eu vim para matar minha fome. E aí o pastor ainda veio e falou de pecado. Não matou minha fome. Está entendendo? Porque a gente veio em busca de uma fome ser saciada. Mas não tem a ver com necessidade. Quem vive de necessidade é escravo. Filho vive de propósito. Mesa, relacionamento. E você vai entender, porque na passagem de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, ou para você glutão, ou para você, já viu festa que a pessoa ela não espera nem dar ordem para ir para a mesa, já está comendo. Só que Paulo trata isso biblicamente. Mesa não tem a ver com fome. Mesa não tem a ver com comer o alimento. Mesa tem a ver com relacionamento. Porque ele diz assim, se você está com fome, come primeiro em casa.
Come em casa, que aí você não vem mal-humorado, de cara feia, e você vem para a mesa não para matar fome, você vem para a mesa para compartilhar alimento, para saciar, para se envolver no relacionamento. E aí a gente não, né? E isso, esse come em casa, devocional diário, devocional pessoal. E aí a gente está vivendo lá e vem para a mesa. E quando Deus é pai, amém? Quantos aqui são pais? Eu sou pai. Se em algum momento na minha casa eu tiver dúvida da quantidade do alimento, sabe o que eu faço? Eu deixo que eles comam primeiro, para depois eu comer. Ele é pai. Então não tem a ver a seca, eu venho porque eu preciso de uma bênção. Não, eu preciso de um relacionamento que me abençoa. Muitas bênçãos vêm através desse relacionamento, mas nenhuma bênção vem sem ele. E aí às vezes a gente está só pela fome. E aí olha o que o verso 8 diz, né? João 19, verso 8. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. Tinha mais temor no líder político do que nos religiosos. Pai, gera em nós temor como povo do Senhor. A minha oração hoje é essa. Indiferente de cargo, indiferente de postura, indiferente do que fazemos, indiferente de quem somos, gera temor. Os líderes religiosos não estavam tendo, mas Pilatos estava atemorizado. Sabe por que Pilatos estava atemorizado? Porque pela manhã a mulher dele mandou um WhatsApp para ele. Mandou um WhatsApp, Mateus 27, 19. Leio aqui, irmãos. Mateus 27, 19. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 19. Aleluia, glória a Deus pela vida das mulheres. Mateus 27, 19. E aconteceu que quando estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra esse homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Sabe, debaixo desse temor, verso 9, e voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Ele está ali, já havia interrogado Jesus, já havia trazido diante do povo e falou: gente, não tenho que condene. E eles diziam: crucificam, matam. Nós temos uma lei, e segundo a lei, está lá em Levítico, ele tem que morrer, porque ele blasfemou. E aí Pilatos diz: como, gente? E aí quando eles falam, ele lembra do ato da mulher e fala: meu Deus, olha, ela falou inocente. Jesus, vamos voltar para o pretório, vamos voltar para a sala de interrogação da audiência. E ele diz assim: Jesus, de onde vens tu? O chão está ficando cada vez mais úmido. De onde vens tu, Jesus? Isso não tem a ver com o endereço, isso tem a ver com a origem. Pilatos não estava perguntando de que cidade você é, de que bairro você é, de onde você é, Jesus? Porque eu já estou começando a acreditar que você não é um ser natural. Da onde é a tua origem, Jesus? E aí o que Jesus faz? Jesus não lhe deu qualquer resposta. Sabe, era como se Jesus estivesse dizendo assim: Pilatos, se eu falar, você não vai entender. Se eu disser, você não vai compreender. Né? Se eu disser, você não vai resolver. Talvez ele estava falando um pouco acerca da limitação de Pilatos. Verso 10. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para libertar e poder para te crucificar? De onde tu vem? Jesus fica quieto, não fala nada. Quando Jesus não fala, Pilatos diz assim: escuta, você não vai falar? Eu tenho poder para te libertar e eu tenho poder para te crucificar. Eu tenho poder. Pensa Pilatos. Verso 11. Ao que Jesus lhe afirmou, agora Jesus fala. Porque Jesus não fala para se defender, mas Jesus fala para apontar o Pai. Não tem acerca de se defender, tem acerca de apontar para Deus. Verso 11. Ao que Jesus lhe afirmou: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima, se não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Parafraseando, Jesus está dizendo: você só tem poder aqui na terra porque alguém do céu te deu esse poder.
Você só tem poder aqui embaixo porque alguém do alto. Irmãos, esse é o tempo onde não adianta só andar no poder, nós precisamos andar na autoridade. Não basta poder, muita gente por aí tem poder, mas não tem autoridade. O poder te tira do Egito, mas só a autoridade vai te colocar em Canaã. O poder pode nos livrar do Egito, mas somente a autoridade pode nos introduzir. Meu Deus do céu! E autoridade tem a ver com paternidade. Eu quero ir terminar, irmãos. Eu quero. Mas, você entende? Olha aqui, ó. Para tirar do Egito, até o desviado tira. Você está no trabalho e você fala assim, estou mal da minha vida. Aí tem lá alguém que está desviado da igreja. E ele fala assim para você, eu sei como você pode mudar de vida. Como? Vai para Jesus. Procura uma igreja, procura onde pregam a Bíblia, você vai conhecer Jesus e ele vai... Sim ou não? A pessoa ouve o desviado, vai para a igreja, ouve a palavra, entrega a vida para Jesus e sai do Egito. Então não precisou muita coisa para sair do Egito. E agora para entrar em Canaã? Que é uma prova disso. Quem libertou o povo do Egito? Através de quem Deus libertou o povo do Egito? Moisés. Moisés tira do Egito. Mas Moisés não introduz em Canaã. Quando chega diante da terra prometida, Deus fala, Moisés, aí a terra, tá vendo? Então morre. Acabou. Tem poder para tirar do Egito, mas não tem autoridade para colocar em Canaã. Irmão, não está aqui, mas Deus sabe que você está aqui. Sabe por que isso ocorre? Porque, acredite você, Moisés não tinha referência de paternidade. Quando Moisés tira o povo do Egito, no momento lá da libertação, ele está até com uma DR com a esposa. Porque Moisés não tinha circuncidado o filho. Coisa que era para o homem fazer. E ela vai com... Ô Moisés, como é que você não me dá uma dessa? Não? Aí a mulher vai fazer o que o marido não fez. Vai fazer. E aí está em DR. Mas vamos libertar o povo, porque eu tenho serviço. Deus não quer o teu serviço, Deus não quer o meu serviço. Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida, Deus quer a nossa devoção, Deus quer a nossa entrega. E aí vai ter autoridade, não é isso? Aí o que acontece? Por que que Moisés? Porque Moisés não tem referência de paternidade. Não, pastor, não. Moisés foi filho de quem? Depois ali na cronologia. A gente sabe do Joquebede, mas aí ele foi colocado no Nilo, lembra? Num cestinho com betume, é colocado no Nilo. No Nilo, quem acha Moisés? Servas. Servas de quem? Da filha de Faraó. A filha de Faraó pega Moisés. Servas, filha de Faraó. E aí quem vem? Nesse interim, a irmã de Moisés. Escuta, eu vi que vocês acharam um bebezinho. Precisa de ajuda para cuidar dele? Oh, preciso. Eu sei de alguém que vai cuidar como uma mãe. Vai lá e traz a mãe dele para cuidar dele. Então quem está na vida de Moisés? As servas, a filha de Faraó, a irmã e a mãe. Moisés tem muita referência de mulher, de mãe. E vamos falar, irmã. Com o que a mulher é muito envolvida? Manda o homem fazer um serviço. Já vou. A vaca foi pro brejo. Depois nós atola ela. Agora mulher é serviço. Não é? Hã? Lembra daquele propaganda de produto de limpeza da dona Neura? Moisés tem referência de mulher. De, né? Servas, a filha de Faraó, a irmã e a mãe. E aí vai conduzir no serviço. Mas não no propósito. E aí quando chega diante da terra, Moisés morre. Mas o plano de Deus não para. A obra de Deus não para. Não fica achando que isso é o último biscoito do pacote, não. Porque a obra não para. Moisés morre, quem vem agora? Josué.
E aí quando nós lemos Josué, a Bíblia não diz assim, e Josué, filho da filha de Faraó. Não, diz, Josué, filho de Num. Josué, servo de Moisés, filho de Num. Josué tem paternidade. Josué tem referencial de pai. Quer a prova disso? O que é que Josué escreve no primeiro capítulo do seu livro? Moisés está no serviço, estamos lá. Eu fico pensando, né? Moisés libertando o povo, de repente chega uma chamada. Quem é? É um tal de Jetro. Ah, vê lá o que ele quer. Ô Moisés, eu estou levando a tua mulher de volta para casa. Porque no serviço você esqueceu. Mas o Josué, quando vem para cima, o que é que ele diz? O que é que ele declara? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem a ver com serviço, tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito. Né? E aqui nós estamos vendo Jesus, então, olha os momentos ali. Não basta ter poder. Pilatos, você tem poder, eu tenho autoridade. Esse poder que você tem veio do alto. Se não viesse, então o que Jesus está fazendo? Apontando para onde esteve, está e sempre estará o controle de todas as coisas, em cima, com Deus, no Pai, é ali que está. Romanos 13:1, aleluia. Romanos capítulo 13 e verso 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se a uma autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pastor, eu tenho que concordar com tudo? Não, você tem que concordar com a Bíblia. E a Bíblia está falando acerca de autoridade. Se é o que a autoridade está falando não é contra a Bíblia, vamos obedecer. Talvez vai ter coisas que já está por aí, ó, que a gente vai bater de frente com o poder e vai preso. Glória a Deus, vamos fazer culto na cadeia. Amém. Vamos ou não vamos, gente? Ixi, agora eu me senti sozinho, agora fazer a escala. Você vai para a escala. Então, e aí ele ainda diz, né, aquele a quem me entregou o maior pecado comete. Não está falando de Judas, não acredito que ele esteja fazendo menção de Judas, eu acredito que ele está falando de Caifás. Caifás era o líder religioso, que tinha que saber a vontade do Pai, que tinha que não apenas saber ensinar ao povo. Mas o que Caifás faz? Caifás pega e além de não ensinar, além de não fazer a vontade, leva Jesus para ser julgado diante de um pagão. Deixa um pagão decidir o destino, né? O que vai acontecer. Verso 12. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus, exclamando, se deixares esse homem em liberdade, não estás amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. O Pilatos faz uma menção de querer libertar. O que eles falam? Se você libertar, nós vamos falar para o César que você libertou. Quem era César? Imperador. Estava acima de Pilatos. Ou seja, César ia vir com tudo para cima de Pilatos. Então eles colocam Pilatos em xeque. Se você libertar Jesus, nós vamos falar para o imperador. Olha só como o religioso hipócrita, ele bota a pressão. Vamos lá, se você fizer. Se você libertar o Jesus, você não é amigo do imperador César. Imperador é quem governa um império. Mas rei é quem governa um reino. Eles estão dizendo assim, se você for amigo de Jesus, você é inimigo de César. E na verdade é. E nós somos amigos de quem hoje? Amigos de quem nós somos? Lembra de Tiago 4:4? Ele começa dizendo assim, adúlteros. Irmão, quem é um adúltero? É alguém que tem um relacionamento duplo. É alguém que não é fiel. E ele está dizendo, não sabeis vós que quando se fazem amigo do mundo, se fazem inimigo de Deus? O que eles estão falando para o Pilatos? Se libertar Jesus, você é inimigo de César. Se você não pode dizer que é amigo de César e querer ser amigo de Jesus. Será que hoje não é exatamente assim? Né? Não tem como a gente dizer que Jesus é o nosso rei e o nosso relacionamento com o imperador lá fora continua igual. Não senta na mesma mesa o rei Jesus e o imperador do mundo.
Não dá, é o tipo, você tem que fazer 2 festinhas, então, chamar um até um horário, aí você fala, agora vai embora, que agora vem um outro que não pode estar na mesma mesa. Tem gente que faz isso. Agora vai porque está chegando o imperador, então o rei tem que sair de cena. Não. O que nós cantamos do coração aqui? Só tem lugar para um amor. Não é isso? Na mesa também só deveria ter lugar para um rei. No trono também, né? Verso 14. Aleluia. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou: eis aqui o vosso rei. E aí eles vão dizer: não, ele não é o nosso rei, crucifica-o, mata-o, nosso rei é César. Olha o que eles estão dizendo, o nosso rei é César, né? Então eles estão ali afirmando a posição deles. Verso 16, diante disso Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Verso 17 vai dizer que Jesus carregando a sua própria cruz. Sabe, irmão, Jesus não carregou a sua própria cruz. Era a própria cruz porque eles impuseram sobre ele, mas aquela cruz era nossa. Aquela cruz era minha, era sua, era de cada um de nós, menos de Jesus, né? Mas ele carrega. Sabe, muitas vezes, quem nunca disse, está difícil carregar essa cruz? Porque a gente nunca entendeu o que é cruz. Cruz não é castigo. Foi castigo para Jesus, não para nós. Cruz foi castigo para Jesus, mas é privilégio para nós, porque foi na cruz que ele nos redimiu. Aqui, João não fala, mas os outros evangelistas, né, os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam acerca de um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, Simão da cidade de Cirene. Se hoje alguém dissesse assim: olha, Jesus está esperando, você pode ajudar Jesus a carregar a cruz, como você veria? Ah, se fosse eu veria como um privilégio. Pois bem, ele disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é peso, cruz não é castigo, porque ele está dizendo: siga-me. Enquanto você carrega a sua, você olha para mim e lembra do que eu carreguei. E você aprende comigo. Você é aperfeiçoado em mim, né? Então é privilégio. Ele ainda foi colocado, verso 18, do lado de 2 malfeitores, 2 bandidos. Segundo Mateus ali, 27, 38, 2 bandidos. Isaías 53 falava disso, verso 12, que ele seria colocado entre os malfeitores. 2 homens, sim, que mereciam castigo, que mereciam punição. Então, na verdade, ele é colocado ali com eles. Não, na verdade ele não foi colocado com eles foram colocados com ele. Não foi Jesus que foi colocado com eles, foram eles que foram colocados com Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus está no lugar que sempre deveria estar, no centro. Ali no momento da crucificação, Jesus está no centro. Um ladrão à direita, um ladrão à sua esquerda, mas ele está no centro. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que o que importa não é com quem estamos. O que importa é a posição que tomamos enquanto estamos. Jesus está no centro. O que isso representa? Jesus não está ali para ser influenciado. Jesus está ali para ser influência. Jesus não está ali para ir com eles para onde eles vão. Meu Deus, pegou ou não? Jesus não está ali para ir com eles para onde eles vão, mas Jesus está ali para mudar o destino daquele que crê. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus tem posição. A gente quer levar os outros para o céu, mas não se posiciona. A gente fala que vai levar os outros para o céu, mas talvez os outros estão nos levando para a perdição. Os outros estão nos levando para as trevas. Mas Jesus está posicionado. Sabe? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. A vida de secreto de Jesus aponta para o céu, e a nossa? Não existe, a vida de secreto não é para viver no secreto. A vida no secreto é para manifestar no público. Vida no secreto que não se manifesta no público não é secreto, é caverna, é barriga de peixe, pode ser qualquer coisa, menos secreto.
O nosso secreto precisa se revelar no público, influenciar, e mais do que isso, posicionar as pessoas em Deus. Qual foi a declaração daquele ladrão que foi para o paraíso? Com qual Jesus vai inaugurar o paraíso? Ou falando para o outro bandido, nós merecíamos, ele não. Nós erramos, ele não. Sabe o que isso talvez me mostra? Que talvez o bandido tem mais sensibilidade ao ato da cruz do que muitos crentes como nós. Porque ele está dizendo, nós estamos na cruz porque merecemos, mas ele não merecia. E vai dizer, Jesus, lembra de mim? Pelo menos lembra. Não vou lembrar só, você vai estar comigo. Você vai estar comigo. Aleluia. Graças a Deus. Verso 19. João 19, verso 19. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus está morrendo, está na cruz e tem uma placa sobre ele. E o que essa placa diz? Nazareno, rei dos judeus. Essa placa é honra? Essa placa é zombaria. Nem toda placa que atrelam a Jesus é para honrar. Hoje tem muita placa envergonhando. Hoje tem muita placa escarnecendo. Hoje tem muita placa zombando. Mas não somos nós que vamos tocar. Não estamos aqui para falar acerca da mentira, estamos aqui para mostrar a verdade. Havia uma placa sobre, mas não era para dizer, olha, essa placa está honrando Jesus, não, ela está envergonhando Jesus. Tanto que alguém vai dizer, vamos mudar o escrito da placa. Eu não procuro o ambiente por causa de placa. Eu procuro ambiente por causa de presença. Tem muito lugar que tem placa e não tem presença. Tem muito lugar que tem placa bonita e não tem presença. E eles ainda vão dizer muda, porque não é rei dos judeus. Se dizia, naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor. E ele vai dizer, eu não te conheço, porque eu não fui rei da sua vida. Verso 20. Aleluia. 19. Muitos dos judeus leram a placa. Não, vamos em frente ali. Verso 25. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Contudo, Jesus viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem amava, e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Está ali aos pés da cruz Maria e João, discípulo amado. E o que que Jesus fala? Ô Maria, teu filho aí, ó. Ô discípulo amado, é tua mãe aí. Aí você vai dizer, não, no natural não é. É porque igreja não tem a ver com o natural. Igreja não tem a ver com certidão de nascimento. Ó quem é teu filho. Jesus está morrendo. E ele olha, ó, Maria, teu filho está ali, ó. Ei, tua mãe está aqui, porque igreja é isso. Igreja é família, mas eu não sou do mesmo sobrenome que você. Eu não vim da mesma mãe natural que você, mas somos do mesmo pai. Temos o mesmo pai. Olha que grandioso é isso. Só entende isso, só permanece aos pés da cruz quem? Maria e João. Quem são Maria e João? Aquela que gerou Jesus no seu ventre. Como eu entender que esse irmão, essa irmã problemática, ela está de olho fechado, eu estou aproveitando. Ela nem sabe o que é com ela. Como eu entender e suportar essa irmã problemática? Ela não é, ela é um amor, né? Sem ela eu não vivo. É o meu respirar é Jesus, você é o meu oxigênio de socorro. Como eu entender, suportar isso? Porque eu entendo que a nossa ligação não é natural. A nossa ligação é espiritual. Um dia a natural vai acabar, mas a sobrenatural vai permanecer. A espiritual vai permanecer. Verso 30. Jesus tem sede, eles dão um pouco de vinagre para ele beber. Então assim que experimentou o vinagre, exclamou, Jesus, está consumado.
Do original, tetelestai. Está consumado. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo acabou o sofrimento. Não, Jesus está dizendo o que eu tinha para fazer. Eu vim, fiz e terminei. Está consumado. Acabou. E nós? Será que nós estamos perto de consumar a missão que Deus nos deu? Será que estamos perto de consumar o propósito que Deus nos deu? Fica de pé, irmão, por favor. Aleluia. Graças ao bom Deus. Jesus, inocente, sem culpa, sem dever nada. Coroa de espinhos, zombaria. Manto púrpura, zombaria. Escárnio, vergonha. Ao lado de bandidos, para alcançar, para influenciar, para apontar o céu. E quando ele termina, ele fala: olha, está consumado. Aonde Jesus consumou? Na cruz, sendo envergonhado, humilhado, machucado. Mas nós queremos dizer para Deus: está consumado. Quando tudo deu certo, carro novo, a empresa prosperando, casa nova e tudo. Não é que isso seja errado, mas não é isso. Sabe por quê? Porque nós corremos um perigo. Ezequiel capítulo 28, verso 12. Deus fala de Lúcifer. Quem é Lúcifer? É o diabo. O nome dele era Lúcifer. Põe para mim aqui, fazendo um favor, Ezequiel 28, 12. Se puder pôr numa NVI 28, 12. Todo filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe. Próximo. Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Quando fala assim, você lembra que falou de Jesus? Que Jesus não tinha beleza ou formosura. Mas olha o que fala de Lúcifer. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui, irmão. E de Lúcifer: você era o modelo da perfeição. Era mais ou menos assim. Lúcifer tinha uma salinha, uma mesinha, e ele ficava carimbando: aceito, porque eu sou o controle de qualidade. Às vezes a gente está dentro da igreja e quer ser o controle de qualidade. Às vezes a gente está dentro da família e quer ser o controle de qualidade. Só que um dia ele está lá, acho que carimbando: aceita, aceita. Ele fala: caramba, eu sou bom, hein? Eu sou o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Eu vou destituir o chefe e vou subir acima dele. Mas Jesus, sem beleza, sem formosura, toma coroa de espinhos, um manto sobre si, é vilipendiado, humilhado, escarnecido e vai para a cruz. Fraco, ele toma um pouquinho de vinagre, recupera as forças para dar uma sentença. Diz: gente, está consumado. Jesus não está dizendo eu sou bom. Ele está dizendo o Pai é bom. Porque o que Ele me mandou vir fazer, eu fiz. Está consumado. Sabe, a gente precisa pensar muito